25ª razão por que não guarda o sábado. Assim, um autor de 30 razões por que não guarda o sábado apresenta a 25ª razão. Paulo diz que ninguém deve julgar alguém que não guarda o sábado, porque todos os dias são iguais. E ele cita então dois textos bíblicos, Colossenses 2, 16 e 17 e Romanos 14, de 4 a 6. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou beber, ou por causa dos dias de festas, ou por lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses 2, 16 e 17. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, o outro julga igual todos os dias. Cada um está inteiramente seguro do seu próprio ânimo. Aquele que faz caso de dia, para o Senhor o faz, e o que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Romanos 14, 4 a 6. E ele continua a sua narrativa. Em nenhum lugar da Bíblia somos autorizados a fazer juízo de um irmão. Tiago diz que se julgarmos o irmão, estamos julgando a lei, e se assim fizermos, estamos nos colocando no lugar de juiz. Porém, há um só juiz, que é o Senhor. Portanto, julgar um irmão porque não guarda o sábado é primeiramente um pecado aos olhos de Deus. Em segundo lugar, é falta de amor por ele. Em terceiro lugar, é demonstração de ignorância dos ensinamentos bíblicos, pois Paulo diz que todos os dias são iguais. Por que nos colocamos debaixo do jugo da lei, da guarda do sábado, se tanto faz guardar o sábado, o domingo ou qualquer outro dia? Isto demonstra que somos ignorantes e nécios. E ele conclui: em 1985, o 7 de setembro caiu em um sábado. Em 1986, caiu num domingo. Em 1987, caiu numa segunda-feira. Assim, no complô dos dias, todos os dias são sábado, todos os dias são iguais. Essa é a narrativa do autor, e eu quero fazer aqui 3 colocações. A primeira é que não corresponde com a realidade o fato de dizer que Paulo considera todos os dias iguais. Veja, ele está citando Romanos capítulo 14, o verso 5. E esse é o texto. Há quem considere os dias mais sagrados do que outros. Há quem considere igual todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto de sua própria mente. Veja, Paulo vê 2 grupos. Entre um grupo que considera um dia mais especial do que o outro e aquele que considera especial todos os dias. E ele diz, cada um faça a sua escolha. Ele não se coloca nem de um lado, nem de outro. Nem diz que um grupo está certo, nem diz que o outro grupo também está certo. Mas especial por quê? Será que esse dia seria especial em relação ao sábado? O verso seguinte, ou o verso 6 de Romanos capítulo 14, dá a entender do que Paulo está falando. Lemos assim: aquele que considera um dia como especial para o Senhor o faz. Aquele que não come para o Senhor o faz, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Veja que aqui claramente Paulo está se referindo a jejum. E isso era um costume entre os israelitas, isso é um costume entre os judeus. Veja, Lucas capítulo 18 e o verso 12 diz que os judeus, ou demonstra ali que os judeus jejuavam 2 vezes por semana. Zacarias capítulo 7 e o verso 5 ainda diz que existia dias especiais em que toda a nação judaica jejuava, tanto no 5º mês quanto no 7º mês. E veja, Levítico capítulo 23, o versos 2 e 3, destaca que o dia do sábado era um dia de festa, era um dia solene, era um dia de santa convocação. O jejum não cai muito bem com um dia de festa, porque é abster-se de alimentos. Assim, aqui neste contexto em que Paulo está falando para um grupo não judeu e que está pegando
algumas características dos judeus, e especialmente a adoração ao sábado, ou a santificação do sábado, há um grupo que quer ou faz o seu jejum ao sábado e um grupo que diz, não, no sábado eu não vou jejuar. E Paulo diz, aqui, fique livre. Se você quer jejuar no sábado ou se você não quer jejuar no sábado, tanto faz. O importante é que você deva demonstrar o seu amor ao próximo e obedecer à lei. Se você percebeu, ou se você lê o capítulo 13, ou um capítulo anterior de Romanos 14, que é o capítulo 13, Paulo está dando toda a base da observância à lei de Deus. E ele diz, você amar o teu semelhante é mais importante do que obedecer apenas à lei. Veja, ele está dizendo que quando você ama o teu semelhante, você está cumprindo a lei. Isto cala exatamente com o que está descrito em Colossenses capítulo 2, por exemplo. Se no capítulo 2 de Colossenses, versos 16 e 17, está se referindo ali aos sábados cerimoniais, aquilo que se cumpriu até Jesus, ou os rituais que foram cumpridos até Jesus, no verso 23 está falando que rituais sem amor, ou rituais por demonstração de orgulho, por querer ser aquele ou aquele outro, é falso e não condiz com a adoração ao verdadeiro Deus. Portanto, o segundo ponto aqui, eu concordo plenamente com o meu irmão aqui, quando ele diz que nós não devemos julgar o nosso irmão. Veja, milhares de pessoas estarão ao lado de Jesus, serão salvos e nunca guardaram um sábado. Milhares de pessoas não tiveram essa experiência, portanto, a guarda do sábado não credibilita o indivíduo à salvação. Eu não serei salvo porque guardo o sábado, ninguém será salvo porque guarda o sábado. Nós guardamos o sábado porque aceitamos a salvação em Cristo Jesus. Veja, São João capítulo 14, o verso 15, Jesus diz, se você me ama, guarda os meus mandamentos. Então, santificar o sábado é uma demonstração de amor a Deus. Lembre-se, primeiro ele tirou o povo do Egito e depois ele pediu para santificar o sábado. Nesse contexto aqui, nós temos que realmente fazer da guarda do sábado ou da santificação do sábado uma demonstração de amor ao nosso Criador e também ao nosso semelhante. Assim, o nosso semelhante não deve ser confrontado porque ele guarda o sábado como um pecador. Porém, o que nós devemos deixar claro ao nosso semelhante é que uma das mais lindas demonstrações de amor dele para com o Senhor Jesus é a santificação do sábado. Quer demonstrar o seu amor por Jesus Cristo? Santifique o sábado. Isso está descrito lá em São João, capítulo 14, o verso 15. Um outro detalhe aqui é que ele diz, e o terceiro ponto aqui, é o que ele fala do comprô dos anos, ou seja, em 85, o sábado caiu, o 7 de setembro caiu num sábado, 86 em um domingo, 87 numa segunda. Veja, aqui talvez haja um interesse em mostrar uma semelhança entre um feriado nacional para o povo brasileiro com um feriado nacional para os judeus. Um feriado nacional para os judeus era considerado como um sábado, porque era feriado nacional, todo mundo tinha que parar. Para nós brasileiros, o feriado nacional não quer dizer um dia santo. Deixa eu te lembrar mais uma vez. Nós brasileiros, nós usamos a chamada democracia. Vivemos em um estado laico democrático. Os israelitas, na sua formação, né, toda a base de Israel ali do início, eles tinham um sistema teocrático, onde Deus era a sua última voz.
Então, os profetas, como Moisés, recebiam as informações e passavam ao povo. Por isso, quando o Senhor dizia assim, esse é um dia feriado, esse dia se tornava um dia santo. Há uma grande diferença aqui. Portanto, o 7 de setembro pode cair em qualquer dia da semana, não tem problema nenhum. Agora, precisamos fazer a coisa simples. Precisamos, a cada 7 dias, descansar. O próprio autor aqui concorda comigo quando, na verdade, eu concordo com ele, quando ele escreve que o corpo humano precisa de um descanso a cada 7 dias. Então vamos fazer o simples. Vamos descansar no 7º dia da semana. E esse dia tem um nome, de acordo com Êxodo, capítulo 20, o verso 8. É sábado. Então vamos parar nesse sábado, santificá-lo, buscar o Senhor, demonstrar nosso amor por Ele, assim santificando o sábado.